Pessoal, tudo bom com vocês? Heitor aqui na área. No episódio de hoje do Tudão Cast, eu tô aqui com o Igor Fabiano. Ele que é conhecido como o Matriculador. Que história é essa aí? Vocês vão saber tudo aqui, né, nesse nosso programa. Igor, um prazer ter você aqui, cara. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço o convite, agradeço a você, agradeço a toda a produção da H2i e a todo mundo do Tudão Cast, vocês que estão ouvindo aí de casa. Hoje a gente vai bater um papo muito maneiro É e falar isso. um pouquinho sobre a vida do matriculador, né? A profissão matriculador. Já ganhei aqui, ó, um livro dele, Método Matrícula. Tem acesso a estratégias poderosíssimas que farão você, no mínimo, dobrar suas matrículas e transformar sua carreira como matriculador. Igor Fabiano, o matriculador. Ele fundou a escola de matrículas, pessoal, né? Vocês fazem um trabalho bastante legal. A única coisa que eu tenho a reclamar é que vocês botaram a identidade visual laranja, e aí eu não consigo colocar laranja aqui pra você, cara. Laranja é uma coisa... Que cor difícil, cara. É uma cor difícil de trabalhar com ela. Assim, aqui na H2i, né, a gente tem vários clientes e tal, cada um tem suas cores. O laranja é sempre ingrato, né? Mas ficou bonito, cara. A capa do livro é, pô, maravilhosa. Igor, deixa eu te perguntar. Eu já trabalhei em escola, né? Hoje eu trabalho com educação, mas não sei se você tá acompanhando lá meu trabalho e do teu xará do Igor, Uhum. lá com o pessoal do Pro Militares, né? Sim. A gente tá produzindo conteúdo pra eles e tal. Gosto muito. E além disso, né, cara, é a única coisa que resolve. A única coisa que resolve o problema de um país não é achar petróleo, não é mandar. Se bem que mandar foguete à lua é uma consequência do que eu vou falar. Mas não é achar petróleo, não é nascer mais criança, é educação, né? Exato. E você tá intimamente ligado a isso, porque quando a gente fala de escola, a primeira coisa que uma pessoa, quando ascende um pouquinho financeiramente, né? Aquela pessoa mais pobre ascende um pouquinho financeiramente, ela quer colocar o filho dela numa escola particular. Exato. E aí, quando a gente tá falando de escolas particulares, eu sou filho de escola de tieteteca, né? Fui fabricado na escola de tieteteca. Então, pô, sei exatamente como é isso. É sala com 8 crianças, 10 crianças. Uhum. Às vezes nem isso, né? Minha filha, eu fiz questão de colocar minha filha numa escola de tieteteca, né? Nada contra escolas de rede, não. A escola de rede, pô, pagou o leite dela durante um tempo, durante Exatamente. bastante tempo. Mas eu tenho um carinho muito especial pela escola de bairro, principalmente nos primeiros anos ali, né? Fundamental 1, maternal e tudo mais. Mas eu queria saber, vamos começar do início, né? Vamos lá. Eu só fiz aqui, eu só dei os parabéns pra você Valeu. por você trabalhar com o mercado de educação. Como é que começa essa história, né? Da onde sai o Igor? Qual o ponto de partida pro Igor se tornar o matriculador? Rapaz, é uma história maneira. E tudo começou quando eu tinha lá meus 16 anos. Quando eu tinha meus 16 anos de idade, que um dos meus primeiros empregos de carteira assinada foi como captador externo. O que é o Uhum. captador externo para quem não é do segmento educacional e está escutando esse podcast ou assistindo, né? É aquela pessoa que fica na rua captando leads, procurando pessoas interessadas Uhum. para estudar na instituição de ensino, ou seja, para estudar naquele curso. É aquela pessoa que quando você olha assim, você atravessa a rua. Sabe aquela pessoa da pranchetinha Aham. que fica ali paradinha abordando os outros? Sim. Aí quando você olha, você fala, vou atravessar a rua para não preencher nenhum contato. Então, eu era esse cara, rejeitado por todos e correndo atrás de todo mundo. Mas e de escola normal ou de escola de informática, escola de Cursos inglês? livres. Curso Isso, livre, né? Cara, ainda exatamente. existe. Deixa eu falar. E é o que mais tem, tá? Ainda existe. É o que mais tem. E tem crescido ainda mais. Por mais que nós tenhamos aí toda essa tecnologia, Uhum. todo digital, proporcionando acesso a conhecimento para muita gente, Uhum. tem uma grande parcela da população que opta em estudar em cursos livres, instituições de ensino mais tradicionais, igual você falou. Você prefere a escolinha da tieteteca, porque é mais tradicional, você acredita que tem um carinho maior com a sua filha, aquele apego maior, aquela atenção maior, 8 aluninhos em sala de aula. Não é que as grandes franquias ou as grandes redes são ruins, mas a estrutura delas é para
um porte maior. E não tem tanta atenção, assim, não vou dizer que não tem. A gente acredita que não tem tanta atenção Uhum. quanto uma sala da Tieteteca lá com 8 alunos. Eu não vou nem falar sobre atenção ou não atenção, mas o que eu diria é o seguinte: eu sou apaixonado por carro, né? Gosto Uhum. muito de carro. Existem carros que são carros de produção. E existem carros, Isso. tipo, um carro que eu sou apaixonado é um Shelby Mustang 1969. Hum. Hoje você não encontra esse carro, se você encontrar ele sem nenhum tipo de restauração, ele vai estar completamente quebrado, Uhum. em estado deplorável. Então, você precisa ir a artistas, pessoas que são pessoas que fazem manufatura em carro para ter Uhum. um carro desse, né? Então eu vejo a escola de rede versus escola versus parece que é uma briga, né? E não é uma briga, né? É só uma questão de modelo diferente. Aham. Eu vejo a escola de bairro versus a escola de rede como um negócio assim, tipo, uma linha de produção. É tipo assim, é aquele Uhum. negócio, aquele ensino ali que, mais do que comprovado, né? As escolas de rede estão sempre figurando nos melhores aprovados, nos maiores aprovados no Enem e tudo mais. Enquanto que a escola da tia é a escola que eu posso ligar agora. Agora eu posso pegar o telefone. Oi, tia fulana, tudo bem? Como Uhum. está a Sofia? Aí Sofia ela está responde. bem? Né? E ela vai responder: Oi, tô tudo bem, olha, ela acabou de fazer cocô. Eu Aham. acho que é um negócio mais intimista. Não é questão de melhor ou pior, é uma questão de modelo, né? E eu Uhum. gosto desse modelo até uma parte. Quando começar de verdade, é porque ela tá no maternal 1. Até no maternal, né? É. Mas quando ela for pro ensino fundamental, acho que eu vou repensar. Eu provavelmente vou repensar isso. Hoje eu fiz uma reunião com a Isaac e eles me deram um dado muito legal. Uhum, 50%, 50% não, numa totalidade de 100% de pais interessados em educar o filho, uhum, 50% tem interesse em colocar o filho numa escola particular. E desses 50%, somente 20% estão em escola particular. O restante está tudo em escola pública. Muitas vezes por falta de acesso, muitas vezes por não poder investir, ou às vezes a questão da escolha fica com os outros 50%, né? Então tem ali, dentro desses 50% que querem estudar em escola particular, ainda tem uma defasagem de 80% de pessoas que estão na escola pública querendo uhum, estar na particular. sim. E foi o que você falou, às vezes é muito do timing, né? Tipo assim, ela tá na tieteteca particular e tal. Aí você vai colocá-la numa escola particular para desenvolvê-la, para que ela possa ali ter dentro das nossas perspectivas, Uhum. ter um futuro um pouco mais garantido, porque a escola particular ela pega mais em cima. Mas vai muito também, dentro da minha percepção, de como que você direciona isso. Eu sou cria de escola pública. Eu só estudei escola particular na Tieteteca, que a minha era tia Elisana. Mas você tem quantos anos? Eu tenho 36. Ah, Era diferente. mas a gente tem a mesma idade. Eu também fiz escola pública, Aham. um período da minha vida. Depois a gente chega lá. A gente tá. Hoje é dia de falar da tua história, né? Você começou lá como matriculador, o cara da pranchetinha, né? Isso, O isso. cara que pega cartão de crédito na loja de comida. Isso, tipo É isso. aquele cara, né? Posso ajudar? É quase isso. Tipo isso. E aí, como é que você encara? Porque eu falo o seguinte, né? Ninguém é preparado pra ser vendedor, Isso, não tem mas preparação. todo mundo precisa ser. Exato. E aí, como é que você encarava isso? Eu fazendo um salto lá de 2004, mais ou menos, para 2005, quando eu entrei na faculdade, só para você Uhum. entender, eu acredito muito que existem algumas matérias que elas precisam vir de berço, elas deviam compor o nosso sistema de ensino, que é o direito, não o direito constitucional como um todo, mas o artigo 5º da Constituição. Então eu É. pulei para 2005 porque eu tenho formação em direito, eu sou Aham. bacharel em direito. Então o artigo 5º da Constituição, eu acredito que teria que ter nas instituições de ensino comunicação e oratória, porque muitas das pessoas que não sabem vender ou se vender, a trava não é na habilidade de vender, e sim na habilidade de se comunicar. De se comunicar, Então, justamente. uma das cadeiras que eu acredito que teriam que ser essenciais é a questão da oratória e da comunicação, e uma terceira cadeira que é educação financeira. Então, são 3 pontos que nós não temos hoje na educação brasileira que eu acredito que nós deveríamos ter. Então, Uhum. quando eu comecei lá no início, lá em 2016, perdão, lá no início, quando eu tinha 16 anos, foi o primeiro emprego. Então, eu entrei ali para quê? Para
fazer dinheiro. Eu queria trabalhar para ganhar dinheiro, para viajar, para curtir, para ter meu dinheirinho, comprar minhas roupinhas, Aí entende? no cinema, né? Não era nada de tipo assim, nossa, eu tô entrando aqui agora, que a minha vida vai ser aqui. Não, claro que não, Aham. né? Eu só queria dinheiro. E nesse processo, o que que acontecia? Eu era muito rejeitado. A rejeição, não das pessoas em si, mas a rejeição dos clientes. Ou seja, quando eu ia abordar alguém na rua, o que que eu via? Não, não, tô com pressa. As pessoas me viam na rua, eu brinco que a gente é aquela pessoa que atravessa, por quê? Porque as pessoas me viam na rua, elas atravessavam a rua para não preencher a prancheta, porque elas já me viam naquela posição. Aham. Então, para suprir essa rejeição interna, porque eu, na minha infância, eu sempre fui mais quietinho, eu sempre fui mais na minha, eu nunca fui de falar tanto, só entre os meus, na minha família. Uhum. Mas fora da minha família, era um bichinho do mato. Então, com o objetivo de me conectar melhor com as pessoas, naquela idade, eu já comecei a pesquisar sobre desenvolvimento humano. E eu encontrei ali livros de PNL. Eu nem sabia o que era PNL, eu não entendia nada. Era muito difícil para mim a leitura. Então eu fui buscando, que a gente tinha acesso à internet, né, nessa época era internet de escada, lembra? Lembro, lembro. Lembro muito. Aquele barulhinho. Aí a evolução foi a Velox, que era, se comparar hoje, você não pega o pior de todos os Aham. celulares, é muito mais rápido que era a Velox, né? Exatamente. Mas era Era 56 kbytes, né? uhum. A internet de escada. Cara de 56 KB e você tinha que entrar sexta-feira depois da meia-noite. Isso aí. Senão a mamãe. Sábado depois das 2 e domingo o dia inteiro. É isso aí. É isso aí. E provavelmente você deve ter usado um CD da AOL A UOL, ou do UOL, Isso. né? Tinha a IG, que era de IG. graça depois de meia-noite, né? Depois de Um meia-noite, pulso exatamente. só, um negócio assim. Então, nessa época eu fui pesquisando. E ali, sem entender nada, eu não tô dizendo que eu comecei a estudar e virei. Não, eu só queria entender por que que as pessoas na época eu nem interpretava como rejeição. Na época, a minha pesquisa com a mentalidade, a consciência que eu tinha na época era o seguinte: por que que as pessoas atravessam a rua? Era esse questionamento. Por que que eles simplesmente não param e falam assim: ah, não dá, não quero, muito obrigado? Tem gente que nem para. E aí eu fui começando a entender isso daí. Com essa busca, dentro da instituição que eu trabalhava, no curso livre, eu saí da parte que alguns chamam de captador externo, outros chamam de street. Cada um tem uma função. Eu saí dessa Uhum. parte externa e fui promovido a telemarketing. Então eu consegui ter acesso a uma outra área, uma área onde a gente fica sentado, tipo Joseph Klimber. Alô, tudo bem como vai? Alô, tudo bem como vai? Alô, Era só isso. Isso é Era muito só bom. isso, né? Eram 6 horas por dia, com pausa de 10 minutos. Alô, tudo bem como vai? Alô, tudo bem como vai? E nessa época, eu lembro de ter assistido o filme, eu acho que foi mais ou menos nessa época, A Procura da Felicidade, do Will Will Smith, Smith. né? Uhum. Pô, filme maravilhoso. E eu lembro que tem uma parte do filme que ele fala que ele não vai beber água para usar menos o banheiro, que ele não coloca o telefone no gancho para que ele ganha 8 segundos. Então, pegando esses conceitos, eu fui aplicando ali para que eu pudesse me desenvolver, me destacar. E de telemarketing eu fui promovido a vendedor, vamos colocar assim, né? Que todos estão dentro da área de vendas, Uhum. mas é aquela pessoa que fica na linha de frente, atendendo o cliente diretamente para fechar a venda. É o Ou fechador, né? seja, Uhum. o matriculador. Só que o conceito matriculador, ele veio em mim, né, um pouquinho depois. Por quê? Porque nessa época eu só tava ali procurando um trabalho. E eu fiquei ali na empresa e tal. Aí Uhum. concluí a minha graduação em Direito, fiquei um ano no Direito, aí eu voltei para o mercado de trabalho. No que eu voltei para o mercado, o que que eu fiz? Eu voltei para minha área de segurança, que é o quê? Instituição de ensino, fazer Uhum. matrícula. Mas na época eu distribuí currículo para tudo quanto é lugar. Aí, por um acaso do destino, que eu acredito muito na sincronicidade, uma outra instituição de ensino me chamou, aí eu fui trabalhar. A partir dali, eu tinha um dilema interno. Foi aí que começou a surgir o conceito do matriculador. Qual que é o dilema interno? Pensa comigo. A pessoa que vende imóvel, ela é o quê? Aliás, vendemos imóveis, tá? Vendemos imóveis, tá? Se quiser falar comigo sobre imóveis, você clica no link que tá aqui embaixo, tá? Eu sou um corretor de imóveis. Eu nem sabia disso, tá? Nem foi combinado. Não, não foi Então, um mesmo. corretor de imóveis, ele tem uma identidade de corretor, certo? Então, a pessoa que trabalha com a venda direta em si, venda de roupa e tal, ele se identifica como vendedor. Sim. Quando a gente vai numa instituição de ensino, você vai perceber o seguinte: vou fazer um paralelo aqui rapidinho entre ensino básico
que é onde a Sofia estuda, que vai do maternal, da educação infantil até os pré-militar, Isso. pré-vestibular e por aí vai, certo? E tem o ensino livre, ou os cursos livres, Uhum. onde a gente não é um ensino obrigatório, porém as É muito pessoas... bom que você faça, Isso, né? as pessoas procuram. Na nossa época, como você tem a mesma idade que eu, na nossa época era o curso de informática. Era Né? só informática Curso de e inglês. informática era assim, gente, se você não fizer inglês também, Uhum. se você não fizer informática em inglês, assim, Já era. já era, assim, não tem Mas como, era né? isso. Se você não fizesse, tá fora. Se você não fizer, você não vai arrumar emprego. Era só isso. Que é na o tal época, do né? medo e do desejo, né? Pra gente que é vendedor, a gente pode falar Isso. sobre isso. Tudo bem te chamar de vendedor? Ou você se Pode. Então, incomoda? agora que entra, eu não me incomodo, não. Não me Tá. incomoda. Mas nessa época eu me incomodava. Entende? Olha só como que surgiu o matriculador. Como tem essa diferença, nas escolas de ensino básico, não tem por praxe ter um departamento de matrícula, um departamento de venda. O ciclo, a jornada do ensino básico, geralmente, quando o pai entra na instituição de ensino. Você vai passar por isso com a Sofia quando você for procurar uma escola de ensino fundamental, por exemplo. Aham, Geralmente tem a secretária. A secretária ela faz ali o primeiro atendimento. sim. Eles encaminham para uma segunda pessoa que pode ser o coordenador ou alguma outra pessoa responsável. Esse coordenador, ele te fala da metodologia, te apresenta a escola, Uhum. ele mostra toda a instituição de ensino. E quando vai passar o financeiro, dependendo, a praxe geralmente vai para o diretor, Isso. né? Foi exatamente assim Não na foi? escolinha dela. Na assim. escolinha, porque na educação infantil também Foi foi assim. exatamente o mesmo Então, processo. algumas instituições de ensino colocam inspetoria para fazer o tour. Algumas eu dei um treinamento na rede adventista. Na rede adventista é o tesoureiro que faz o fechamento. Uhum. Então cada escola tem a sua peculiaridade, mas o formato padrão é esse, tá? Nos cursos livres é o consultor, é o vendedor, é o atendente, é o divulgador. Tem tanto nome, é o analista, eles inventam um nome para cada empresa. Então, dentro da empresa que o Gabriel trabalha, ele é consultor comercial. Uhum. Aí o Gabriel vende curso numa instituição de ensino, certo? Aí tem o Heitor. O Heitor também vende curso numa outra instituição de ensino, mas lá você é divulgador. Também vendemos cursos, tá? Se você quiser ser militar, também vendemos cursos. É, isso aí. Pô, pró-militares, né? Esquece, né? A plataforma. Eu não vou vender aqui, não. Mas a eu plataforma. eu conheço. A plataforma. Você avalia. Eu tive a Avaliza o. oportunidade de ver por dentro. É isso. Entendeu? Pessoal, a plataforma mais completa. E não é papo de vendedor. A plataforma mais completa, e é por isso que a gente aceitou estar lá, né? É o Pro Militares, não tem como. E agora a gente coordenando, esquece. Sabe o que eu fiquei besta quando eu peguei? Ah, Tem um aplicativo ainda, não tem? tem. Aí você pega o material didático, me parece o livro que tá aberto aqui, que esse aqui é seu presente. Tem um QR. Aí eu tô aqui estudando. Não, se eu tivesse isso na minha época, nossa, eu ia ser um nerdzão. Porque eu tô aqui estudando. Pá. Aí, falei, caraca, não entendi. Aí tem um QR Codezinho, eu pego o celular, aí tem o professor explicando a matéria. É isso. Aí eu vou fazer o exercício. Achava isso o máximo. Aí fiz o exercício, caraca, não sei se tá certo. QR Code, videozinho, resolução do exercício. Esquece. Precisa de mais o quê? Olha só, não foi combinado, tá bom? Não foi combinado. É porque eu conheço por dentro. Ele conhece, eu ele tá conheço. falando. Então, assim, não vou nem falar nada. Eu conheço por dentro, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco nessa parte da expansão do sistema de ensino em si, Sim. né? Então, foi bem legal, foi bem maneiro conhecer por dentro. É bom você falar isso, mas deixa eu dar um passinho atrás. Aham. Eu fui a 17 escolas. Quer dizer, mentira, eu não fui a 17 escolas. Eu pesquisei 17 escolas até encontrar a escola que eu ia matricular a Sofia. Cara, foi uma luta, assim. Uhum. Porque tem um negócio, ô Igor, que é um negócio de identificação, assim. Uhum. Por exemplo, eu fui militar, né? Fui militar na Marinha. Sim. Eu me identifico muito com as Forças Armadas. Lá em casa, quase todo mundo... Homens todos foram militares. Aham. Sem exceção. E ou foram, ou fizeram carreira, ou passaram pelo militarismo, né? Então, assim, é uma casa militar. A família Machado e a família Nogueira, que é o seu Nogueira Machado, são casas militares. E eu tenho uma identificação muito grande com o militarismo. Eu tenho uma identificação muito grande com a tia Teteca. Aham. E parece que a tia Teteca e o militarismo não conversam, mas conversam porque tem uma questão que é a questão de hierarquia. Uhum. Hierarquia bem definida, né? Você tá falando aí, quando você falou assim, você começou a falar um negócio que me tocou muito, foi, aí eu fazia isso, aí eu fui promovido. Eu fazia isso e fui promovido. Aham. As tuas promoções, me corrija se eu estiver errado, tinham a ver com o teu resultado. Sim.
Com certeza. Eu sei que a palavra hoje é demonizada, mas é meritocracia. Isso é meritocracia, Ah, né? pode demonizar, mas eu acredito demais Você na Eu meritocracia também, e cara. acredito que, igual, por exemplo, dentro da escola de matrículas, que é a minha instituição de ensino, o desenvolvimento e o crescimento é por meritocracia. Os meus mentorados, eu direciono para que eles desenvolvam a equipe comercial por meritocracia. Exato. Porque se você começar a visualizar, ler bibliografia ou de pessoas de sucesso e começar a pesquisar, você vai ver que as grandes referências nacionais, elas só chegaram onde chegaram devido ao mérito, devido ao Exato. resultado, por meritocracia. Exato. Então, para que a gente vai trabalhar um outro sistema, sendo que esse é o que gera mais resultado e tem gerado? Obviamente que se tiver um outro sistema que gera mais resultado do que esse, tanto para a empresa quanto para o colaborador, aí a gente começa a estudar, aprofundar. Mas eu, Igor, até hoje, dos estudos que eu fiz, eu não encontrei um outro sistema que seja melhor do que a meritocracia, principalmente para o colaborador. É isso. A meritocracia ela é o pior sistema de todos, exceto todos os outros que já foram feitos, né? A gente só conhece a meritocracia que deu certo. O Churchill falava isso sobre democracia. Ele fala, democracia é o pior sistema político de todos, exceto todos os outros. É porque é o único que, Que deu teoricamente, certo, né, que deu né, cara? certo. Sim, sim. Mas desculpa, eu te acabei te cortando. Não, a gente vai conversando, não dá nada não. E quando eu falo isso, né? A gente tá falando disso de promoção, de Uhum. mérito. Cara, isso tá tão flagrante na tua fala que também é um negócio que eu me identifico. Quando Legal. você fala. Quando você falou lá de PNL, aí veio o Tony Robbins na minha cabeça e Aham. tal, aquele Desperte Seu Gigante Interior. E aí, Sim. cara, tem muita identificação aqui. O Na podcast vai ser bom. Netflix tem lá o Eu Não Sou o Seu Guru, do Tony Robbins. É legalzinho, É é bom, é maneiro. bom, é Eu bom. falei legalzinho, pareceu desprezo, né? Mas não foi não. É maneiro demais. É porque como eu já assisti há muito tempo atrás, então eu já tive acesso a outros Você já conteúdos, avançou, né? aí eu acho legal, acho muito bom até. Porém, eu, Igor, hoje, eu não assistiria de novo. Mas não por ser ruim. É porque a gente consegue, depois que a gente assiste aquilo lá, abre tanto a mente que você quer mais. É Então isso. aquilo se torna um conteúdo inicial. Falando de. Vamos falar de comercial? Aquilo lá se Sempre? torna uma boca de funil. Então, a boca de funil, por exemplo, tanto para lead, é a mesma coisa para sua vida, para o conteúdo. Então, tem assuntos que para você vai se tornar boca de funil. Tem assuntos que serão meio de funil, assuntos que serão fundo de funil. Sim. Então, ali para mim foi uma boca de funil quando saiu a série Eu Não Sou o Seu Guru para outras linhas de conhecimento. Uhum. E não tem muito tempo que saiu, não, né? O conhecimento ele é uma desgraça, né? Porque quanto mais você aprende, mais você quer aprender. É, exatamente, é viciante. É viciante, é uma maldição do bem, né? O que não pode é ficar preso ao conhecimento. Qual que é a ideia do conhecimento em si? Porque se você olhar para o conhecimento, você vai perceber que tudo aquilo que você aprendeu já existe, né? Sim. Então, alguém descobriu de alguma forma, ou transformou, ou visualizou aquilo e materializou de alguma forma, Uhum. mas quando você adquire aquilo ali, você adquire de alguma coisa ou de alguém, então ele já existe, certo? E se você ficar focado somente neste conhecimento que você aprendeu, o que que acontece? Você está sempre preso ao passado, você não consegue olhar para frente, você não consegue avançar. Por isso, aí agora fazendo uma visão crítica, uma análise crítica minha. Por isso que muitas pessoas da linha mais pedagógica, Uhum. que fazem toda a linha estrutural de desenvolvimento, cara, faz uma faculdade, faz uma pós, faz um mestrado, depois faz um doc, um pós-doc e tal. Ele fica acumulando diplomas. Por Sim. quê? Porque ele está sempre focado no conhecimento que ele adquiriu, ele preza muito aquilo, ele não se sacia com aquilo e ele vai buscando cada vez conhecimento novo. Por E quê? Porque o conhecimento fica no passado. E via de regra, esse cara que é muito acadêmico, ele também despreza a aplicabilidade das coisas, né? Uhum, sim, Infelizmente, né? Isso sim. é triste, porque ele deveria estar aprendendo para como resolver problemas do mundo real, né? E aquele mundo de academia. Galera, não tô falando mal da academia, não, né? Estudem, mas não seja o acadêmico que fica só preso na sala de aula, né? Vai Exato. resolver problemas reais. E aí isso me remete ao. Oh, meu Deus. 12 regras para a vida. Esqueci agora o nome do autor. Mas ele fala, arrume seu quarto, pô. Arrume seu Sim. quarto, resolve o problema. Resolve esse pequeno problema e vai indo para um problema maior, né? Antes de se preocupar lá com os pandas, Isso, se preocupa sim. com o cachorro vira-lata que tá na sua rua. Esse que é o meu problema com os acadêmicos, academicão, né? Você tava falando sobre processo de Sim, a gente matrícula. volta, não tem problema não. Não tem problema. Pra gente encerrar esse parênteses que nós abrimos, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é:
Todo mundo fala, conhecimento é... Aí a pessoa completa, conhecimento é poder. Eu acredito que conhecimento não é poder. O conhecimento aplicado é poder. Por quê? Porque a partir do momento que você adquire esse conhecimento, você só vai saber se ele realmente é poderoso se você aplicar. Uhum. Porque se você não aplicar, foi o que você falou, você vai virar uma pessoa muito teórica, sem prática, sem resultados palpáveis que você pode apresentar e sem experienciar aquele conhecimento, sem aplicar aquele conhecimento e falar assim, nossa, mas beber água desse jeito é diferente e é mais gostoso. Não adianta nada você acreditar que beber água com a mão esquerda é melhor, sendo que você só fica, com a mão esquerda é muito melhor, porque aí vai contando, aí na hora de beber você bebe com a direita. Aí não faz sentido nenhum, né? É, o autor do 12 Regras é o Jordan Peterson. Eu não li esse livro ainda. Maravilhoso. Acabou de Mas sair um lerei. novo dele, só que não saiu em português ainda. Assim que sair em português eu vou comprar. Muito bom. Lerei. 12 regras pra vida, cara. Fechou. Ó, talvez tenha aí na produção. Talvez tenha, eu te empresto. Ah, eu vou querer. Em troca de um autógrafo pra Sofia. Fechou. Fechado. Então, E- você tava falando sobre o processo, que o Isso. processo é muito parecido, mas quando chega na hora do vendedor, ninguém quer chamar de vendedor. Então, algumas instituições até colocam como vendedor. Só que o vendedor, aí vem, né? Vamos voltar para a linha de raciocínio para a galera se situar. Então, na instituição de ensino básico, tem a secretaria, tem o coordenador, cada um tem o seu papel, sua função Sim. e sua identidade. Quando contrata uma secretária, eu sou a secretária, eu faço o atendimento dos pais e faço o primeiro atendimento dos clientes, por aí vai. Nas instituições de ensino, nos cursos livres, por exemplo, nós temos o quê? Nós temos o divulgador, nós temos o atendente, nós temos o consultor, nós temos o vendedor, nós temos o analista. Aí você vai inventando cada vez mais nome. Agora, com o EAD, nós temos o tutor comercial. Sim. Cada um dá um nome. Isso acontece desde quando eu comecei, e deve acontecer de muito tempo, e eu comecei a ter uma crise de identidade. Por quê? Pensa comigo. Aí, por isso que teve um fato na minha vida, formado em Direito, né? Quando a gente forma em Direito... Você falou que é formado em Direito também? Não, engenharia. Engenharia, perdão. Você falou que é militar, perdão. Não, eu fui militar, Foi militar, mas é. tem a ver, mas depois a gente conta essa Depois a gente vê. conversa. Então, quando você forma em Direito, você sai da faculdade achando que já é advogado. E você olha e fala, isso tá errado. Isso não pode. A gente... Uhum. E você veste o terno, você veste a roupa do doutor, né? Então, por mais que você não tenha feito o que te dá o título de doutor, é você passar no exame de ordem e tal, e etc. Mas, por mais que você não tenha feito, só o fato de você cursar o direito, você já anda mais posudo, já compra uns ternos lá na Companhia do Terno, na época, né? E você vai se empoderando daquilo ali. Aí o que acontece, cara? Quando eu me empoderei daquilo ali e voltei pro mercado de trabalho, eu me senti inferior. Então foi uma questão, um sentimento meu. Eu não estou dizendo que a profissão é inferior, tá? Até porque eu tô nela até hoje. Uhum. Eu me senti inferior porque eu tinha essa questão do ego dentro de mim. Mas, pô, eu tinha o quê? Eu formei na faculdade com 21 anos, pô. Menino. Então eu não conseguia diferenciar isso. Voltei pro mercado, aí os amigos, alguns formados em engenharia, outros formados em medicina, muitos formados em direito e tal, chegava pra mim e falava assim, ué, mas agora você virou vendedor? Então, o vendedor, aí se eu der um passo pra trás na história, o vendedor por si só, ele já é visto como uma pessoa que engana, como uma pessoa que passa pra trás pra se beneficiar. Isso eu não vou trazer aqui agora, mas se der uma pesquisada no Google aí, vocês vão ver. Pesquisa vendedor de óleo de cobra, que é a história dos irmãos... Não é irmãos Green, não. Não lembro o nome dos irmãos, mas quando você pesquisar, você vai ver a história ali envolvida. Então, isso deu uma disseminada e foi enraizando isso cada vez mais. E na nossa cultura também tem essa questão do vendedor. Posso contar uma história? Claro, até Coisa duas. rápida, juro. Aham. Fui primeiro colocado no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Fui quarto colocado na Escola Preparatória de Cadete do Ar, da FAB, na IPCAR. Fui só aprovado no Colégio Naval, não galguei boas posições. Quando eu saí de lá, né, eu fui fazer engenharia na UERJ e botei uma excelente posição, apesar de ter uma mácula na minha vida que eu nunca consegui tirar conceito A na UERJ, eu passei com conceito B. Enfim, fiz engenharia, cara, batalhei, fui fazer uma pós-graduação nos Estados Unidos, em marketing, nada a ver, né? Fiz uma pós-graduação, lá nessa pós-graduação ganhei o prêmio de melhor projeto da pós,
E, enfim, tive várias coisas legais, academicamente falando, né? Aham. E em 2019, né? Saí de um trabalho que eu tava assim, cara, não tô aguentando e tal. Um amigo meu me fez um convite pra eu começar a fazer um estágio numa imobiliária. Falei, cara, Hum. vem aqui e tal, não sei o que, tu vai se dar super bem, não sei o que. Falei, cara, tá, acho que eu vou, Uhum. vambora, vamos ver qual é. Eu confio muito nesse cara. E aí, aliás, ele é o padrinho da Sofia. Ah, sim. E aí eu fui lá. E aí eu falei com meu pai, né? Falei, pai, e tal, você é corretor de imóveis. Aí ele, eu não acredito que você estudou tanto É isso aí. pra ser a merda de um corretor. É isso aí. É isso Aí eu aí. falei, cacetada. Mas foi a merda do corretor que me deu um carro alemão, entendeu? Cara, eu nunca subestimo um vendedor. Uhum. A não ser o vendedor ruim. Vendedor ruim eu subestimo. É. Mas bons vendedores não. Mas é nessa É só uma linha. história, Então, o contextualizando. vendedor, ele é visto assim, então, um exemplo, o corretor. O corretor ele tem identidade dele, mas ele está dentro do nicho de venda. O nicho de venda é muito grande. Agora, com o boom do pós-pandemia, com acesso ao digital, lá, tudo aquilo que todo mundo já sabe, aí surgiram mais categorias de vendedores. Uhum. Entende? Então, a venda, ela está no nosso dia a dia. Porém, nós somos vistos como as pessoas que só querem tirar proveito. Eu conto uma historinha que é muito legal, que é o seguinte: o estigma que tem no vendedor é o pai, ele chega pro filho e fala assim: vamos lá que eu vou te ensinar como é que negocia. Aí leva o filho lá, aí ele fica negocia com o vendedor, aí no final das contas, na hora que ele vai embora, o que que ele fala pro filho? Ele bate no ombro do filho assim e fala: tá vendo? Aprende com o pai, o vendedor só quer tirar proveito. É esse tipo de percepção que as crianças, por exemplo, têm sobre a venda, sobre a profissão vendedor. Então ela já é desenvolvida com essa percepção de que vendedor é ruim, vendedor só quer tirar proveito de cima de você, vendedor só quer vender para ganhar comissão. Uhum. Então eu não queria ser chamado de vendedor. Foi aí que surgiu o matriculador. Eu não queria ser identificado com essa profissão por dois motivos. Primeiro, o ego do recém-formado em direito. Não Sim. tinha nem carteira da OAB, mas recém-formado em direito. E o estigma que existe na profissão. Então eu não queria ser associado àquela profissão. Então na época eu falava assim: não, eu não sou vendedor, eu sou consultor. Eu me posicionava como consultor e o que a galera fazia? A galera falava: consultor nada, você vai lá vender curso. Vendedor de curso ficava me zoando. Vendemos curso. Entendeu? Vendemos curso também. Vendemos curso. Então, nessa zoeira, qual que foi a minha válvula de escape, a minha saída pela tangente? Quando as pessoas elas chegavam e falavam assim: o que você que faz? O que você que eu falo? Eu sou matriculador. E aí gera uma curiosidade. O que é matriculador? Aí eu explicava o que era matriculador. Aí a pessoa chegava assim: então você vende curso? Eu falo: sim. Só que a minha profissão é matriculador. Então eu tirava essa percepção negativa do vendedor quando eu me apresentava como matriculador. E quando eu comecei a namorar a Karen, em 2011, foi 2011, a gente no começo da relação, né? Sempre trabalhei igual cachorro magro. Então, quando eu chegava, passava na casa dela, ela morava na vou falar assim, ela morava no asfalto, eu morava no morro, né? Aham. Ela morava na parte de baixo, aí eu passava em frente à casa dela para subir para minha casa. Então, eu muitas vezes, tá vendo, amor, o que eu fazia por você? Muitas vezes eu pegava o ônibus, que não era o ônibus que levava lá em cima, para eu descer embaixo, para passar na casa dela, dar um beijinho nela, conversar um pouquinho para subir para minha casa. Aí quando eu chegava na casa dela, tipo assim, 10 horas da noite, trabalhando até tarde e tal, fazendo atendimento na casa dos outros, essas coisas, aí ela chegava e me chamava, ô, meu matriculador e tal. Então a gente tinha esse carinho Pela pela palavra, né? palavra matriculador e matriculadora. Aí eu chamava ela de matriculadora, entende? Então a gente sempre ficou nessa brincadeira interna e conforme eu fui me desenvolvendo e fui evoluindo, porque como eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito pesquisador, eu gosto de pesquisar, eu gosto de ler, eu gosto de entender o porquê que eu não tenho resultado. Então eu fui me desenvolvendo. Então no meu primeiro cargo de gestão, que foi também em 2011, porque eu me formei em 2010, aí eu voltei para o mercado em 2011. Uhum. Foi quando eu voltei para o mercado, foi dia 7 de fevereiro de 2011. Logo depois eu comecei a namorar a Karen. Naquele mesmo ano, eu consegui ascender e ter meu primeiro cargo de gestão. Então foi o meu primeiro cargo como gerente na vida. Era naquela empresa de venda de cursos livres ainda. Isso, cursos livres. Sim. Então, Ainda né? existe? Existe, existe, Então não vamos existe. falar o nome não, porque tem que pagar nós aqui pra falar o nome.
Existe. Que era um sistema de franquia, então existe até hoje. Inclusive, já dei até consultoria para algumas unidades dessa rede. É bem legal isso. Legal. É como que é o mundo dá voltas, né? Depois a gente conta a história de como eu volto pro Pró-Militares, né? Aham. Porque o Pró-Militares nasce de pessoas que trabalhavam no Elite, Uhum, né? uhum, E eu trabalhei no Elite. uhum. Mas depois eu conto a história, porque hoje é dia de contar a sua história, não a minha. Fechou. Depois a gente volta aqui para trocar ideia mais sobre o Heitor. E, nesse inteirinho todo, de vai e volta aqui, 2010, 2011, a partir dali eu comecei a me identificar como matriculador. Uhum. E por causa da minha esposa, hoje esposa, né, a Karen, e porque quando eu assumi esse cargo de gestão, eu comecei a trazer essa identificação para a minha equipe, chamando-os de matriculador. Mesmo a rede como um todo, ela segue a escala normal de desenvolvimento corporativo, que você entra como trainee, aí você vira consultor júnior, pleno, sênior, entendeu? É o normal Sim. de uma estrutura corporativa. Mas os seus alunos você chama de matriculador. Na época era minha equipe, né? Eu É a não tua tinha a equipe, escola né? de matrículas ainda. Aí depois, com o crescimento, desenvolvimento, vendo necessidade do mercado, pá, quando eu montei a escola de matrículas, eu trouxe esse nome à tona. E hoje o nosso principal objetivo é fazer com que o matriculador seja reconhecido como profissão. Essa é a nossa meta principal como empresa escola de matrículas. Uhum. Uma vez que o matriculador é reconhecido como profissão, vai facilitar a vida da população. Por quê? Porque você vai ter mais uma profissão onde você pode se especializar, onde você pode se capacitar, onde você pode ter ganhos, bons ganhos, Uhum. ascender profissionalmente. Conheço muitos matriculadores que vivem de matrículas hoje, inclusive eu, e ajuda a vida do empresário. Se você perguntar para qualquer dono de escola, qualquer dono de curso, fala assim: Qual é a você tua tem um dor? matriculador? Você pergunta: qual é a sua dor? Ele vai falar para você: falta matrícula. Mas por quê? Porque eu não encontro pessoas. É isso. Então, o nosso principal objetivo hoje é esse: é trazer para o mercado essa profissão, onde não somente nós, mas qualquer pessoa pode capacitar, Uhum. vamos dizer assim, qualquer pessoa capacitada pode capacitar, Sim. mas a ideia principal é dar uma movimentada no mercado. Vou contar uma história aqui, né, da rede que eu Uhum. falei o nome. Nesse corte específico eu não vou falar o nome da rede, né? Pra não. Sei lá, né, talvez as pessoas não entenderem como uma questão negativa, e não é. Na minha opinião, não é. A gente tinha lá a secretaria, né? Uhum. Bem padrãozinho, como você falou. Secretaria e tal, de matrícula. Até então, não existia meta de matrícula. Uhum. A secretária, ela era uma burocrata. Ela pegava documentação, ela explicava valores e tudo mais. Fechasse ou não fechasse, o salário dela era exatamente igual. Eu posso falar uma coisa? Claro. Quando entrega aquele papelzinho, há um tempo atrás, hoje em dia não mais, mas há um tempo atrás, quando entregava o papelzinho com valor, a gente, eu dentro da minha equipe, eu falava que era o atestado de incompetência. É. Porque, olha só, dentro da nossa formação, Uhum. a gente preza para que a pessoa faça a matrícula na hora, no mesmo dia. Então, se você entrega um papel com orçamento para a pessoa voltar no outro dia, igual você falou, a secretária vai lá, pá. Uhum. É como se você entregasse o seu atestado de incompetência, ou seja, eu não consegui fechar na hora, logo eu não fui competente o suficiente. É isso. Hoje eu não defendo mais isso, mas durante um tempo eu defendia isso. É. Hoje eu entendo o quanto isso pode ser negativo para o desenvolvimento profissional. Sim. Mas você falou agora, aí eu fui e lembrei. Te remeteu, né? E aí, no ano aí 2012, 2011, 12, colocaram meta de matrícula, né? Uhum. E aí a meta de matrícula estava ligada a um bônus. Então, Sim. atingindo a meta, cara, foi uma loucura, assim, óbvio, capacitaram as pessoas, Sim. né, criaram treinamentos e tudo mais, de venda pra secretaria, e o bônus da empresa inteira, dos serviços gerais ao diretor-geral, Uhum. tava ligado a esse ciclo de vendas. Então é o seguinte, você podia bater, tinha 80% na meta, 80, 90, 100, 120, 140%. E aí era briga de foice, pô. Uhum. Briga de foice. Não deixava embora o pai embora de jeito nenhum, né? Não deixava embora de jeito nenhum. Uhum. E matriculava, cara. E como matriculava, meu irmão? Mas era muita coisa. E olha que só mexeram um ponto de centenas que pode mexer, que é colocar uma meta. Colocar um objetivo bem definido e bonificar.
caso a meta Lógico, seja cumprida, né? não faz sentido meta É. sem bonificação, né? O meta tem que estar ligado à bonificação de alguma Exatamente. maneira, né? É o reforço positivo lá do Skinner. Então, cara, eu gosto de. Só tem uma figura faltando aí. Eu sou. Lá no meu Instagram tá fissurado em contar histórias, né? Ah, que bom. Eu sou contador de história, sou muito contador de história. Gosto muito de falar. E aí, tem um negócio aí, um elemento que se eu estivesse contando a história da sua vida, se você estivesse me contando pra eu escrever um livro, alguma coisa assim, ou fazer um roteiro de um vídeo pra você, Aham. eu ia falar assim, cara, tá faltando um mestre. Quem é Aham. quem é o mestre dessa história aí? Porque o herói tá bem definido. Aham. Você se recusou à aventura, né? Sim, Você sim. foi mostrado a aventura, você teve a recusa, você a gente ainda chegou na volta do Elixir, mas tá faltando o mestre. Quem é o mestre? Então, durante muito tempo, eu não tive um mestre para me guiar, porque dentro da jornada ali, geralmente o mestre aparece no início da jornada, É isso aí. né? Os meus mestres, eles foram aparecendo do meio da jornada para frente, no momento em que é como se eu estivesse recomeçando a minha jornada do herói. Porque o que aconteceu? Tem um momento da jornada que você entra em crise, que você não quer aceitar a sua jornada. Uhum. Você não quer aceitar que você foi a pessoa escolhida para isso, vamos colocar dessa forma. Sim. Se a gente pegar o Frodo, por exemplo, ele não quer aceitar que ele é o portador do anel, que tem que fazer e Isso aí. tal, né? Então, eu vejo essa minha jornada ali, esse meu gap, depois que eu assumi o cargo de gestão, não antes. Uhum. Por quê? O que aconteceu? Quando eu entrei lá, eu entrei com um objetivo principal. Em 2011, dia 7 de fevereiro, eu entrei para juntar dinheiro e fazer uma pós-graduação. Eu ia seguir a linha natural do sistema de ensino básico, do que a nossa educação brasileira prevê, Pede, né? pede. Meu foco era esse. Então, nos primeiros 6 meses, como eu vi que lá tinha um sistema de meritocracia e eu consegui conquistar isso em 6 meses, eu falei, cara, conquistei, agora eu vou para minha pós. Só que nesses 6 meses eu consegui fazer grana, porque o bom do vendedor é isso, né? O bom do matriculador é isso. Dentro da venda como um todo, você compõe o seu salário. Não é algo tipo assim, eu tô vendendo a minha hora, eu tô vendendo o meu resultado. Então, se eu tivesse vendendo minha hora, eu seria um recepcionista, não desvalorizando nenhuma outra profissão, tá? Eu seria, por exemplo, qualquer outra profissão onde eu não tenho possibilidade de fazer mais e receber mais. Tanto é que me chamavam na época de consultor churrasqueiro, que eu trabalhava de segunda a segunda. No domingo eu atendia na casa dos outros e eu filava churrasco dos outros no domingo fácil. Almoço, churrasco, direto, direto, direto. Por quê? Porque quanto mais eu trabalhasse, mais eu ia ganhar. Uhum. Então eu tava juntando, fazendo o meu alicerce ali. Só que nesses 6 meses eu falei, pô, fiz grana, então o que eu vou fazer? Agora eu vou pra pós. Aí pesquisei uma pós ou outra, eu falei, depois eu vejo isso. É igual todo mundo faz, né? Depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. Aí eu fiquei mais 6 meses, então já tava 1 ano nessa empresa. E o direito, não só o direito, ainda mais hoje em dia que tá muito mais rápido, mas o conhecimento como um todo passa um tempo, já era. E no direito, ainda, você tem que atualizar, você tem que estar em constante contato. Tava 1 ano fora. Aí eu fui pro segundo ano, eu falo, mas esse ano eu faço minha pós. Passou o segundo ano todinho, eu não fiz. Então, a cada época, a cada ano, eu me via mais distante do direito. O que acontecia na minha vida como profissional? Ela fazia assim, ó. Era tipo o Chicó do Auto da Compadecida. Ficar rico, ficar pobre. Ficar rico, ficar pobre. Por quê? Porque eu não tinha nada pré-definido. Uhum. Entende? Eu não tinha ali um caminho a seguir e falar assim, eu vou fazer isso. A minha ideia principal, eu pivotei. Eu tava pivotando, né? Ainda não tinha decidido. Eu tava pivotando. Eu falei assim, não, acho que eu não vou pro direito. Acho que eu não vou fazer pós. Acho que eu não quero nessa área. Eu tô gostando tanto disso daqui. Por mais que eu trabalhe igual, o pessoal fala, igual um cachorro. Fala, trabalha igual um cachorro. O cachorro faz nada, né? Fica só come e dorme. Mas por Fez mais... igual um burro, talvez. Né? O burro trabalha um bastante. burro de carga. burro de Burro trabalha carga. bastante. Aí se eu tivesse trabalho, eu trabalhava igual um louco. Então, ao mesmo tempo que eu não queria voltar pro direito, eu não queria continuar ali. Mas por que eu não queria continuar ali? Por causa desse pré-conceito que existia na profissão. No dia que eu tomei a decisão, bati no peito e falei, esquece direito. A partir de agora, eu vou ser matriculador. Foi aí que a vida começou a romper algumas camadas. Uhum. Foi aí que eu comecei a me entregar cada vez mais. Isso lá, mais ou menos em 2013. Entendi. Então, em 2013 eu tive uma queda, que eu saí dessa empresa.
Aí, quando eu saí dessa empresa, eu tentei voltar pro direito. Como? Falei assim, vou fazer um concurso, né? Tipo assim, 3 anos, 2 anos e meio sem estudar, vou fazer um concurso pra ver se eu passo. Aí estudei 2 meses, não passei, obviamente. Uhum. Não passei. Aí eu falei, não tem jeito não. Aí voltei pro mercado. Aí nessa que eu voltei pro mercado, eu já tinha uma carga, um know-how, um currículo, né? Um background maneiro. Eu entreguei currículo para ser consultor nas empresas. Uma empresa me chamou e falou, cara, você tem um currículo muito bom, entra como consultor e mostra o que você sabe fazer, que se você mostrar o que você sabe fazer, eu tenho vaga aqui para ser gerente. Eu entrei em dezembro, janeiro eu era gerente. Na verdade, eu entrei em novembro, no meio de dezembro eu já era gerente. Já estava caminhando, aí eu fui para o congresso da empresa em dezembro, em janeiro eu estava como gestor daquela empresa e dali para frente, nunca mais direito, nunca mais nada, só matriculador. Então, qual foi o ponto ali? Quem que foi que eu posso colocar como o mestre em si? No EAD Summit agora me fizeram essa pergunta. Foi a primeira vez que me fizeram essa pergunta. Em novembro agora, falaram assim, Igor, legal, mas quem é o seu mentor? Aí eu perguntei, de qual área? Porque esse que é o meu ponto. Eu não tive um mentor. Eu tive várias pessoas que cada um me ajudou em uma área Contribuiu, né? específica. Então, eu não consigo falar, atribuir isso a uma única pessoa, que foi a pessoa que chegou e falou assim, esse cara foi o cara que me ensinou tudo. Mas nas minhas lives, meus treinamentos, nas minhas aulas, eu sempre falo, eu dou referência de 2 pessoas. Eu tive 2 gestores na minha vida. Um que me ensinou o que não fazer e um que me ensinou o que fazer. Eu tive essas 2 pessoas. Um me ensinou tudo que não fazer como equipe comercial e o outro me ensinou tudo o que fazer como equipe comercial. Vamos colocar dessa forma. Uhum. Entende? Então eu tenho essas 2 pessoas como referência. Ué, Igor, mas você pega a referência negativa? Claro que eu pego a referência É negativa. do Eu que não vivi. fazer, né? Eu vivi, velho. Eu sofri. Então, aquilo que eu sofri, eu não quero que os meus sofram. E aquilo que eu aprendi e foi bom, eu quero que os meus usufruam. Entende? Então, para cada área da vida, eu tenho ali uma pessoa que eu posso trazer como mentor. Mas na área de vendas, vamos falar de venda mesmo? É livro. Sempre foi livro. Porque eu não tinha muito costume de assistir vídeo e escutar podcast. Hoje em dia é engraçado, né? A gente assiste podcast. É. Assistir vídeos e assistir podcast. Eu não Uhum. tinha esse costume. Ou com a tecnologia, com tudo isso, aí isso foi facilitando bastante. Vou deslocar de lugar A para lugar B, é Podcast. podcastzinho. Na Ouvindo. época, eu tinha aqueles CDs, tu manja, CD de autoajuda? Não, claro. Hélio Couto, CDzinho. A minha tia, ela era parapsicóloga. Aí ela tinha um livro do Grisa e um CDzinho. Eu só lembro do sobrenome, não sei lá o que Grisa. E aí eu colocava aquele CDzinho, às vezes tinha que vir pro Rio. Eu vinha escutando CD, ia, Você não é voltava. do Rio? Não, a minha cidade natal é Volta Redonda, Ah, entendi. do interior. Eu tô Aham. aqui no Rio há 7 anos. Assim nem tem tanto tempo assim, né? Pouquinho, pouquinho. Pouco Nem tempo. tenho, eu nem falo pastel. Ah, Eu brinco, né, que tem uma piada antiga, que o mineiro veio pro Rio, aí falou assim, tem que falar igual carioca, né? Aí falar, então tem que falar pastel. Me dá um pastel. Aí o cara perguntou, pastel de quê? Ele, de carne. Antiga pra caramba. Então eu sou esse cara. Eu sou o cara que às vezes solta um pastel, Aham. mas na sequência fala, é pastel, uai, sabe? Vai. Eu solto algumas coisas assim. Então, toda a jornada do matriculador, ela começou lá atrás e a gente vem alimentando isso. Em 2000, mais ou menos 2015, a gente começou com consultorias. Eu comecei com consultorias, né? Quando eu falo a gente, eu sempre me refiro a gente, eu e Karen. Sim. Eu comecei com consultorias, uma ou outra, dentro da própria rede, para as pessoas que não geravam resultado. Aí, a partir dali, eu comecei a ver que tinha mercado, eu fui devagarzinho. Aí, eu tinha sociedade numa rede de cursos livres. Eu saí dessa sociedade em 2018 para investir 100% Na na escola escola. de matrículas. Entendi. E aí, e esse livro vem em qual ano? Eu fui muito. É muito ruim perguntar ano exatamente, né? Eu Ano escrevi exato. eu escrevi esse livro, demorei um tempo para escrever, mas eu fiz o pré-lançamento dele agora em novembro do ano passado, Sim. e eu ainda nem fiz o lançamento oficial, vou fazer o lançamento oficial dele no evento, no No Matricula evento. Experience, Sim. dias 9 e 10 de março, aqui na Barra da Tijuca. E estarei lá, tá? Estaremos. Eu tenho um livrinho, né? Um livro. O que aconteceu, né? Eu chego no mercado imobiliário.
Faço a minha entrevista lá pra ser estagiário e tal. Ele Uhum. falou, cara, não tem a menor condição de eu te colocar como corretor. Aí eu falei, por quê? Ele falou, pô, cara, porque não dá, porque, pô, você vai chegar ali, tipo, é, tem gente ali que não tem ensino médio e tal, que tem dificuldade Uhum. pro cara tirar um curso, o diploma de nível médio. Vou te botar como gerente. Falei, tá, né? Você quis, Vai reclamar de vambora. quê? Vou reclamar de quê? A comissão ia ser maior, né? Aham. E aí, cara, eu comecei. E tipo assim, eu dava. O turnover era muito alto no mercado imobiliário, porque, como de modo geral, não tem carteira assinada, né? Aham. 100% comissão, de vez em quando tem ajuda de custo, mas eu só conheço uma imobiliária que dá ajuda de custo. O normal é, senta aí, faz o teu trabalho, recebeu a comissão, tu tira a barriga da miséria, né? Aham. E as comissões são altas, né? Recebem 1,8, 2,0%. Sim. 1,8 2,0 de um apartamento de R$ 3.000, R$ 6.000, né? Aham. Se você trabalhar bem ali no seu segundo mês, você tá fazendo uma venda, tirou a barriga da miséria, ganhou R$ 6.000, que tava ganhando Sim. rosca, foi pra 6.000, tá ganhando Aham. um negócio Tá legal, né? rico. Eu tô rico, tô pobre. É. Esse é bem o O corretor. corretor, O né? corretor é bem assim. E aí, eu falei, caraca, eu dava treinamento pra minha equipe, sempre treinamento. Aí eu falei, cara, sempre o mesmo treinamento. Aí eu fui escrever um livro e eu disponibilizo num grupo hoje, num grupo de Que WhatsApp, de maneiro. forma gratuita, assim. Só que a quantidade de gente que vem de São Paulo, cara, tem alguma coisa na água de São Paulo que é diferente do resto do Brasil, meu irmão. Hum. Porque São Paulo, os caras, é outra cabeça, outra coisa. Sim, É sim. outra coisa, cara. Tudo é incrível, é incrível. Fui a São Paulo em setembro do ano passado e até o churrasco dos caras ficou bom, cara. Incrível. Eles entenderam, né? Deve ter entendido. Aham. Deve ter. Um paulista, acho que foi lá no Rio Grande do Sul, falou, pô, é assim que se faz, né? Aí veio no Rio, descobriu como é que Uhum. faz um evento legal, e aí foi lá pra São Paulo e aplicou esse negócio. Meu irmão, os caras estão anos-luz na frente. A gente tava em São Paulo agora com um casal de amigos que a gente tá até querendo trazer pro podcast, e eles são paulistanos, e eles falaram, cara, São Paulo é a terra da oportunidade, São Paulo não dorme. Eles levaram a gente numa padaria lá perto da Faria Lima, ali naquela principal. Eu sou péssimo com o nome de rua. Aham. Na principal lá, que era meia-noite e meia, tinha fila pra entrar na padaria. A gente saiu da padaria 2 horas da manhã, tinha fila pra entrar na padaria. Tem um amigaço meu, ele é do Rio, é cidadão do mundo, né? Já morou em 1 milhão de Aham. lugares. Aí eu fui a São Paulo uma vez na casa dele. Aí falou, cara, sabe qual é a grande parada de São Paulo? Eu falei, o quê? Ele, é, era domingo isso, né? Domingo, 10 horas da noite. Ele falou, domingo, 10 da noite, se a gente for na rua agora, a gente, tipo, você quer comer comida indiana, se a gente vai É, eles conseguir falaram comer isso. comida indiana, sabe qual é? Aham. E realmente, São Paulo, cara, se essa produtora der certo, a gente vai pensar em abrir uma filial, né, Ah, em da São hora. Paulo. Porque, pô, São Paulo é realmente muito legal. Mas, enfim, né? Acho que o livro, ele deixa o negócio, né? Você tem filhos? Ainda não, Ainda ainda não. não. O homem, né? Não, quando eu falo o homem, não é o homem gênero masculino, Sim, não, né? sim. Acho que uma pessoa ela tem que fazer 3 coisas na vida, né? É, isso aí meu pai sempre falava pra mim. Tem que fazer, Aham, né? aham, Plantar uma árvore, aham, escrever o livro e fazer um filho, né? E criar um filho. Fazer filho qualquer um faz, criar não, né? aham. E aí a gente já fez, né? Você tem o É, eu livro, a gente comecei pelo tem. livro, a galera começa pelo filho, né? Eu comecei pelo livro. Eu gosto, gosto. E o que tá aqui, cara? Isso aqui tá. A gente tá falando de experiências, a gente tá falando de. Legal. Isso aqui é uma síntese do Igor, né? Uhum. Ou é o primeiro capítulo, só pra usar o termo do livro, né? O primeiro capítulo de uma história muito grande. Cara, é o primeiro capítulo de uma história muito grande. Não é a história da minha vida. É um livro técnico, é um material didático. O que acontece? Quando eu idealizei a escola de matrículas, antes chamava Alfa Treinamentos. Hum. A Alfa Treinamentos é a abreviação do meu nome. O nome começa com H, aí é H de Igor, A, L de Almeida e F, A de Fabiano. Aí ficava Alfa Ah, Treinamentos. sim, faz todo sentido. Né? Ficou Aham. legal até. O nome ficou legal, só que eu não conseguia fazer a empresa girar. Eu tinha clientes, só que a maioria dos clientes eram do segmento educacional, a minoria deles eram de outros segmentos, segurança patrimonial e por aí vai, Uhum. logística e tal. Mas só que a empresa ela não girava, a empresa não se pagava. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a olhar para dentro, né? Eu gosto muito do olhar para dentro
e entender o que de fato me fazia bem, feliz, o que eu queria para mim, já que eu já tinha decidido ser matriculador, certo? E o que estava faltando para eu engajar mesmo com a empresa. Eu percebi o seguinte: 80% da minha carteira de clientes eram do segmento educacional, que estava mais dentro do ciclo social. Quando a empresa começa, geralmente ela começa assim, né? Você vai pegando seu ciclo social ali e tal. Uhum. E por isso que a galera não dura 2 anos, porque acaba o ciclo social, não consegue prospectar, não sabe vender de berço, aí já era. Então, eu tinha ali esses 80% de escola, eu olhei para os 20%, aí eu falei assim, cara, isso daqui tá tirando meu foco, tá muito aberto, não tá nichado. E aí, quando eu falo para todo mundo, que na época eu falava para todos os tipos de vendedores, por exemplo, vinha, por exemplo, a manicure querendo vender. No problema não é a manicure querer vender, ela deve vender, ela deve estudar. Só que eu não tinha know-how para ensinar uma manicure a vender os serviços dela. Eu nunca vendi um serviço de manicure, pô. Entende? Uhum. Então, por mais que chegue e fale assim, eu vendo qualquer coisa, ok. Mas aquilo que você tem propriedade, que você viveu, você entrega muito melhor. Então eu falei, cara, eu tenho que ir pra linha que eu gosto e que eu Que é decidi. instituição de ensino. Exatamente. Tanto é que na época é o famoso sabotador, né? Tinha aquela síndrome do impostor. De, será que vai querer? Será que não vão querer? Será que vão aceitar? Será que não vão aceitar? Aí chegou um determinado momento que eu simplesmente fui, falei assim, eu vou. E aí a gente começou nessa linha específico para matriculador. O livro, ele é um compilado de todos esses anos de estudo dentro de uma aplicação prática e técnica para você conseguir matricular qualquer pessoa. Matricular é diferente de vender. Matricular qualquer pessoa para qualquer instituição de ensino. Aham. Então essa estrutura aqui, ela é uma estrutura que tem muita técnica, que tem técnica de PNL, tem técnica de hipnose, tem alguns conceitos de neurociências, tem muita prática, porque foi aquilo que eu vivi, meus alunos, meus matriculadores e meus alunos viveram, mentorados. Tem aqui também coisas que eu aprendi conversando com gestores, mas não é um livro de história, é um livro técnico. Por isso que o nome é Método Matrícula, é um método. Mas você começa falando assim, isso aqui não é um livro, você não falou história, não, você falou outra palavra. Tipo, Tipo uma autobiografia. Não, isso não é uma biografia. Eu discordo. Tem uma parte de você aí, entendeu? Mesmo que seja como você interpreta a técnica, Sim. tem uma parte de você aí, entendeu? Exato. Que é o grande lance do legado, Uhum. que, na minha opinião, né? A gente precisa deixar um legado, precisa deixar alguma coisa. Pra não falar que não tem nada sobre mim, Produção, me arruma a caneta, por favor. o meu despertar Ah, tá explicado aqui, ó. O Ikigai do matriculador. Tem um conceito Ikigai, que não foi eu que Aham. inventei, obviamente, que é a ideia do propósito em si, e tal. E aí eu peguei o Ikigai e dentro do conceito do Ikigai, eu estudei o conceito do Ikigai e Aham. tal, eu fui e montei o Ikigai do matriculador, que é o quê? Foi a minha jornada para eu descobrir a minha essência. Aham. Então, é um capítulo, para não falar que não tem nada. O primeiro capítulo aqui, ó, é o Ikigai do matriculador. E logo na sequência já vem o primeiro capítulo técnico do atendimento, que é o Mostre-se. Entendi. E por aí vai. A partir daqui é só técnica. Ó, o QR Code Ó o aí. QR Code aqui, me inspirei. Mas eu me Foi inspirei. mesmo. Eu queria fazer exatamente daquele jeito, mas só Aham. que eu não ia conseguir dentro do tempo que eu queria lançar o livro. Entendi. Aí eu falei assim, então deixa esse para uma próxima edição, Aham. porque dá muito trabalho. Editar um Muito. livro é coisa de maluco. Pô. Não, dá muito trabalho. Então eu escrevi esse livro aqui eu comecei a escrever ele em 2016. Uhum. Então foi um compilado e eu ficava, não, agora tem uma coisa nova. Porque o conhecimento, lembra que a gente conversou? Que o conhecimento muda? Sim. Então se eu ficar preso no conhecimento do passado sempre, eu não avanço. Mas só que isso me gerou um problema. Sempre tinha um conhecimento novo que eu queria pôr no livro. Que eu determinava importante pro resultado. Sim. E aí o que aconteceu? Chegou um momento que eu falei, cara, até aqui é o suficiente. Então eu finalizei o livro ano passado. Então o livro é bem novo. Ele é bem novo, ele não tem técnica de 2016. Ele tem todo um conhecimento atualizado de toda a minha jornada como matriculador, com técnicas passo a passo, para a pessoa fazer um atendimento, igual nós estamos aqui, Uhum. e fazer uma matrícula. Entendi. Você falou que vai ter o evento de lançamento, né? Do Aham. livro, agora na Barra da Tijuca. A lógica é que a gente tá falando pra internet, né? E aí a gente tá falando
Tem gente que veio de Portugal, tem bastante até, Sim. que a audiência do podcast, mas assim, já teve gente do Japão, sabe? Que maneiro. Então, o que a pessoa hoje Uhum. tem ingresso pra ir pro evento? Se eu quiser Tem. comprar hoje? Tem. São 3 categorias: bronze, prata e ouro. Ouro Aham. só tem 2, prata ainda tem e bronze também, tá? Então vamos correr pra botar esse episódio o mais rápido possível, né? Bom Pra que galera bom. conseguir vaga aí, tá? Eu vou estrear um negócio aqui, que é, quero que você olhe pra aquela câmera ali, aquela câmera que tá virada pra você, essa aqui, e fale 3 características de um bom matriculador. Eu tenho 10. Quero 3. Não, então, não vou falar as 10, não. Eu tenho 10 pré-determinadas, que eu tenho até uma ferramenta para desenvolver isso, mas as 3 que eu mais gosto, uma delas eu até falei aqui, que é a habilidade de se comunicar. Ele tem que saber se comunicar. E se comunicar não é necessariamente saber falar. Como assim, Igor? Saber falar e saber se comunicar? Porque existem vários níveis de comunicação, né? Então, se a gente traz aqui, por exemplo, o conhecimento que todo mundo tem acesso, por exemplo, você tem a comunicação verbal e não verbal. Então, saber se comunicar não é só falar. Tem muita gente introspectiva que fala mais baixo, até mais devagar, mas que se comunica em uma assertividade absurda. Mas tem gente que fala mais rápido, mais alto e tal, que não sei o quê, que também consegue entregar a mensagem. Então, para mim, o comunicador é aquela pessoa que consegue entregar a mensagem com a intenção que ele tinha ao entregar a mensagem. Esse que é o ponto. Porque se eu chego para você e falo assim, isso acontece muito dentro de casa. Você chega pra esposa, pro marido, quem quer que seja, e fala assim: poxa, você deixou a toalha molhada em cima da cama. Dependendo do estado emocional dele, dependendo do que aconteceu no serviço, dependendo de tudo que aconteceu nesse momento que eles estavam separados, ele vai receber essa comunicação de uma forma diferente. Mas a intenção desse comunicador não foi chatear. Foi só de lembrá-lo para não deixar a toalha em cima da cama. Aham. Então, ele tinha uma intenção positiva que virou um caos. Mas também você só me cobra, trabalho o dia inteiro, entendeu? Aham. Então, essa pessoa ela pode falar bem, aí a gente define falar bem como eloquência. Ela pode ser eloquente, por exemplo, mas não necessariamente ela é uma boa comunicadora, porque a intenção dela, dessa pessoa, não foi atingida. Foi uma intenção totalmente deturpada. Então, quando eu entendi isso, eu busquei ainda mais a melhoria da minha comunicação. Porque por muitas vezes eu falava e todo mundo fala, você fala muito bem. Mas as pessoas não entendiam, aí o que adianta? Então eu fui buscando isso. Primeira habilidade, habilidade de se comunicar. Segunda habilidade que eu considero mais importante, atitude mental positiva. O que é atitude mental positiva? Não é só pensar positivo. É você entender que o nosso cérebro, 80% dele vai para o viés cognitivo negativo e os 20% a gente faz uma força para ir para o positivo. E toda vez que vem um positivo, vem 10 pensamentos negativos, Uhum. né? É você olhar, é você acreditar, é você sempre se esforçar para se manter no momento presente e entender que, tipo assim, eu tô aqui com você agora, Heitor. Então, todos os meus problemas que estão do lado de fora, eles estão do lado de fora, eles não estão aqui dentro. Então, eu vou mantendo a minha atitude mental cada vez mais positiva para ter uma melhor entrega no Tudão Cast. Entende? Uhum. Porque se eu ficar aqui pensando no evento, será que tá entrando matrícula lá no evento? E se alguém precisar de mim? E não sei o quê. Nossa, e se eu sair daqui e estiver chovendo? Sei lá, qualquer coisa. Se a minha cabeça estiver fora do momento presente, eu não consigo ser positivo internamente. Então, primeiro, habilidade de se comunicar. Segundo, atitude mental positiva. E o terceiro, que é um dos mais desafiadores, que é a proatividade. Então, vou colocar um quarto aqui que eu vou explicar dois de uma vez, que é atitude também. Então, as pessoas confundem proatividade com atitude. A atitude ela é reativa. Aconteceu alguma coisa. Caraca, vamos lá. A gente levanta e vai. Por quê? Porque esperou acontecer. Então, digamos que esteja um fio ali, sei lá, não tem, mas digamos que esteja um fio ali com a fita crepe. A gente tá escutando assim, ó. Até tem aqui, mas Até tem. mas é pra identificar, é pra identificar. Não, Colorido. emendado. Vamos colocar emendado Tá. com fita crepe. Aí a gente tá aqui, ó, ouvindo uns estalos. Ah, deixa pra lá. Aí o negócio começa a sair faísca e pegar fogo. A gente tem a primeira, algumas pessoas não têm atitude, ficam catatônicas, travam tal. Outras pessoas vão lá, tem atitude. Então ela é reativa. Por que eu gosto da proatividade? Eu acho que o matriculador tem que ter os dois, tá? Por que eu gosto da proatividade? A proatividade, ela não é reativa. A proatividade, ela exige experiência e intuição. Por quê? Porque a proatividade é você antever uma situação.
Então é mais um nível estratégico a pessoa proativa. Então se o matriculador tiver proatividade, ele tá mais no âmbito estratégico. Ele não tá tanto na operação. Então aquela pessoa ela já tem um perfil para, por exemplo, quem sabe ser o seu futuro gestor, porque ele consegue ver o que vai acontecer. Exemplo, cheguei aqui, aí eu vi aquele fio, tô ouvindo, tec, tec. Eu vou lá, compro a fita isolante, entrego na sua mão, então eu vou lá e arrumo. Pronto, acabou. Isso é proatividade. Não espera acontecer. Então, essa pra mim, das 10, eu trouxe 4 aqui, são as 4 mais importantes. Aí tem outras 6 lá, que na imersão eu vou falar. É isso aí. Cara, a gente vai acabar aqui, vai colocar na mesa de edição pra colocar isso no ar hoje, hein? Top, Aqui, ó, top. pra vocês não virem. A gente tá filmando. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. 6 de fevereiro, tá? Então, se você estiver vendo esse vídeo aqui 6 de fevereiro, provavelmente eu cumpri essa minha promessa. Cara, maravilhoso o papo contigo. Só que eu queria um negócio que você quebrasse um galho pra mim. Que você fizesse acho que só aqui na contracapa que vai rolar. Um autógrafo pra Sofia. Claro, SOFIA. Sofia. E a Sofia tá com quantos anos agora? Sofia vai fazer 3 em 3, abril. né? Você falou que ela tava maternal. Vai fazer 3 em abril. E aonde você quiser. Sempre que trazem livro aqui, gente, eu peço essa colher de chá aí pro autor, né? É a boa. A parte boa de ser apresentador de podcast que a gente tem aqui. O cara não vai poder dizer não pra gente, né? Deixa eu te contar sobre as ironias da vida, né? Da recusa. Lá, saio da Marinha 2010, 11, 12, 13, fico no Elite, né? No sistema Elite, vou também. Tem um crescimento legal e tal. E aí eu falo, não, porque, pô, tá de sacanagem, fiz escola naval, engenharia, não vou trabalhar com educação, não, papapá. O cara que entrou junto comigo, no mesmo ano que eu, 2011 também, né? André, hoje ele é CEO do Elite e tal, o cara tá voando, né? É sócio do Jorge Paulo Leman apenas, né? Só isso. Só isso, né? Pouca coisa. E esse ano, né, a gente recebeu, esse ano 2023, na verdade, a gente recebeu a felicidade, vou ler já. Recebeu a felicidade de ser convidado, né? Pra, tipo, cara, pô, vamos trabalhar aqui com a gente na comunicação do Pró-Militares. E é uma galera que saiu do Elite, né? Trabalhou no Elite. Aí eu interpretei muito como um negócio do tipo segunda chance, sabe? Sim, tipo, sim. Vem aqui de novo. Lembra aquela vez que você desdenhou? Porque você fazia engenharia, porque você fez escola naval. Então, vem aqui, vem de novo. E a gente tá, né? Fala aí, meu coordenador. Você tá fazendo um trabalhinho lá, né? A gente tá fazendo um trabalhinho lá. E a gente tá. Eu tô gostando, cara. Tô gostando. Tô dando. Conhece dar o bacon e dar o ovo? Sabe a diferença? Sei. A gente tá dando bacon lá. Sim. Pra quem não sabe a diferença aí, ó. A galinha tá lá. Aí sai o ovo. Não aconteceu nada com ela. No máximo ela teve que passar uma Hemovirtus. O bacon. O bacon ele só sai do porco se o porco der a vida. E o que é mais gostoso? Ovo ou bacon, né? Fica a dúvida aí, menos para os veganos. Sofia, que este livro seja um instrumento de desenvolvimento e prosperidade em sua vida. Igor Fabiano, o matriculador. Quando ela estiver lá no início da leitura dela, com certeza. Ontem já foi vogal. Ontem já foi vogal? Já começamos as vogais, a EIO, né? Porque eu gosto muito de uma coisa que você faz, não sei se é intencional ou não. Eu não gosto de falar que não, porque a educação quem dá sou eu, Sim. pai dela. Sim. A escola dá instrução, a escola dá outras coisas, né? E você chama de instituição de ensino, que eu acho... Eu vou adotar isso na minha vida. Sempre me incomodou o fato de falar, não, educação. Não, educação sou eu, pô. Exatamente. O pai que dá. Né? O pai, quem foi criado pela avó, por uma madrinha, né? Em casa. Educação é em casa. Legal. E tá faltando um pouquinho disso na nossa sociedade atualmente. Não sei se você concorda comigo. Eu gosto muito de falar o seguinte. Qual que é a definição de matriculador? Chegar e falar pra mim, defina o matriculador. O matriculador, ele é o elo de conexão entre o educador e o aluno. Porque se você quer estudar agora em qualquer instituição de ensino, você vai ser atendido por um matriculador. Quando a gente fala de tomar decisões de longo prazo para algo não palpável, que é um serviço, que tem correlação com uma definição do que você vai ser pro resto da sua vida,
Um exemplo, é igual comprar uma casa, você que é corretor. E quando a gente vai comprar uma casa, a maioria das pessoas querem comprar a casa para passar o resto da vida. Sim. Só quem tem a visão de investimento que é diferente. É, Mas não não, vamos entrar de um nessa modo briga. geral, o brasileiro compra no máximo 2 imóveis na vida, né? Então, ele compra ali pra passar a vida, aí o início da vida e depois o fim da vida, é isso. Acabou. Eu optei em morar de aluguel, então eu moro de aluguel no início da minha vida ali. Quando eu for comprar minha casa, provavelmente eu vou comprar a casa que eu vou passar alguns anos nela. Eu já tenho uma mentalidade um pouco diferente. Mas nós temos aqui. Mas a maioria das pessoas, elas definem ali, cara, é pra vida. Só que qual que é a diferença? Qual que é o fator impeditivo pra pessoa comprar uma casa? A maioria das vezes é a grana. É. Via de Então, regra. via de regra é a grana. Então, quando a gente fala de educação, principalmente nos dias de hoje, a gente falando aqui, ó, dia 6 de fevereiro de 2024, não necessariamente ainda é o dinheiro. Vamos lá. Não tô generalizando, porque generalização é burra. Então, eu não generalizo nada. Mas, para a maioria das pessoas, o processo decisório na hora de se matricular não necessariamente é o dinheiro. E sim a dificuldade de tomar uma decisão do que ela vai fazer para a vida dela. Porque ela acredita que se ela fizer aquilo, ela tem que fazer aquilo e seguir aquilo o resto da vida. Era o que eu tinha com direito. Eu me formei em direito. Eu falo, não posso fazer outra coisa. Eu me formei em direito, eu tenho que seguir no direito. Eu vou perder 5 anos da minha vida? Então, esse pensamento um tanto quanto limitado, que faz com que as pessoas não tomem a decisão, não se desenvolvam e não adquiram novos conhecimentos. E o que faz um país se desenvolver? É educação. Exatamente. Então, nós somos o elo de conexão entre o educador, que é o professor, o cara da sala de aula. Aí eu coloco como educador ali dentro dessa Sim, linha. sim. É. Até por fato de termo melhor. Isso, posso falar professor, mas dentro do nosso segmento educacional, eles se comunicam e se identificam com o educador. Então, para ter uma linguagem mais persuasiva, vendedor que sou, matriculador que sou, eu coloco a palavra educador. É entre o educador e o aluno, esse possível aluno, esse futuro aluno, essa pessoa. Porque se depender do aluno, tirando o ensino básico, que é obrigatório, se depender do aluno, quando é que você vai começar o seu inglês? Ah, depois eu começo. Quando é que você vai começar seu curso de robótica? Ah, eu tenho que fazer, mas depois eu faço. Quando é que você vai começar o Excel avançado? Ah, depois eu vejo. Entende? Então ele sempre vai jogar pra frente quando é que você vai começar a sua faculdade. Ah, não, mas aí eu tenho que decidir, porque eu tenho que ver o que eu vou fazer na minha vida, né? Porque eu não posso começar e parar. Não achei meu dinheiro no lixo e não posso perder tempo. Porque eu, com 18 anos já tô velho. Entendeu? Então, essa decisão ela é muito difícil. Ela é muito desafiadora. Por isso que eu falo que matriculador é uma categoria e vendedor é outra. Por quê? Porque eu já tive diversas experiências, tá? Um vendedor, por exemplo, de loja, corretores de imóveis, sem generalização sempre. Mas as experiências que eu tive, quando essas pessoas elas vieram pro mundo das matrículas, eu tenho alunos que falaram assim: "Ah, eu mando bem vendendo roupa, então eu vou abrir uma escola aqui e vou fazer matrícula". Porque eles não conseguem entender que o processo decisório do cliente é diferente. É só isso. Então, quando ele entende o processo decisório do cliente e ele tem um método que conecta com esse processo decisório, aí sim as coisas mudam de figura. Então, hoje, o matriculador, eu coloco ele nessa categoria diferente. Por quê? Porque ele não precisa simplesmente chegar lá e falar assim: se nada der certo, eu viro um matriculador. Porque ele não dá conta. Ele não dá conta, ele tem que estudar, ele tem que saber técnica, ele tem que se conectar humanamente com o responsável, com aquele pai daquele aluno, com aquela pessoa interessada. Você foi em 17 escolas. E por que você foi em 17 escolas? Porque você quer o melhor para sua filha, é o futuro dela. A Sofia tem 3 anos. Então, se ela não tiver um bom maternal, ela vai entrar no Fundi 1, lá no Fundamental 1, defasada. Eu lembro que quando eu fui pra escola pública, né? Na primeira série. Na época era a primeira série, né? Saí É. do CA e fui pra primeira série. Sim. Eu era o único da minha sala que escrevia de letra cursiva. Por quê? Porque eu tive uma base do maternal ali da hora, particular, e fui pra pública, por exemplo. Uhum. Então você não quer que a sua filha, por exemplo, ela seja a única que não escreve de letra cursiva, por exemplo. Você não quer que ela tenha essa defasagem. Então você vai em 17 escolas. Se no primeiro ano não tiver bom, o que você faz com a sua filha? Você tira ela e coloca outra escola. Por quê? Você não quer que ela se prejudique. Então, esse processo decisório é muito desafiador. E é isso que as pessoas não entendem. Então, esse livro aqui, como igual eu falei, ele é um material didático. Para que as pessoas entendam pelo menos o caminho de como matricular uma pessoa. Uhum. Porque, por mais que nós estejamos dentro do nicho de vendas, aí eu brinco. É uma brincadeira que tem um fundo de verdade. Nós não vendemos cursos, nós fazemos matrícula.
Tem algum lugar disponível o livro? Amazon? Ou... Ainda não. Depois do Matrícula Experience, dia 9 e 10 de março, depois do Matrícula Experience, a gente vai disponibilizar em algumas plataformas. Tá. Aí você fala aí pra gente colocar Demorou. o link, tá? Demorou. Cara, maravilhoso. Eu sempre termino o podcast aqui com 2 perguntas. Ah. Gente, o lance é o seguinte, né? À medida, você já deve ter. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí no canal, mas se você não é novo, você sabe que aqui a gente tem episódio de 2 horas, 3 horas, 4 horas. Existem episódios de 4 horas. Só que à medida que a gente foi crescendo, né? A agenda começou a ficando cheia, cara. E isso é legal, né? Porque você cresce, mas é a tal da dor do crescimento, né? Isso Igual aí. criança tem a dor do crescimento. É a tal da dor do crescimento. Eu fico limitado. Produção, a gente consegue comprar mais horas no dia? Então, assim, infelizmente a gente tem que ter horas, a gente é limitado. Então eu tenho que acabar, né? Infelizmente. Eu fico muito feliz pelo convite. Mas como você mora aqui pertinho, Aí... tá? Fica o convite pra você voltar, tá? E já vou deixar aqui já, ó. Nós vamos fazer o nosso podcast Fala Matriculador aqui com vocês. Eita! Já tá registrado. Eu não vou fechar com ninguém, é com vocês. Não é, e também não era combinado. Também tá? não era combinado. Eu fiz um story entrando aqui, vocês nem viram ainda. Eu falei, fala matriculador e tal, que não sei o quê. Aí eu falei, ó, tô chegando na H2i Produções, vim participar do Tudão Cast e tal, papapá, e já vai ser um primeiro passo pra gente startar o Fala Matriculador, que é um podcast que a gente tem o nome registrado, tudo, deve ter uns 2 anos com a gente, mas a gente nunca iniciou por não encontrar um lugar acessível, com uma estrutura bacana, com profissionais que conseguissem entregar o que a gente quer passar. E a gente tem que ter todo um conteúdo programático também, de convidados e etc. Então, a gente já vai iniciar aí o Fala Matriculador com você. Você muito me honra com isso, cara. Fiquei quase envergonhado aqui pra você. Senão é fácil de acontecer, hein? É fácil eu me emocionar. Eu sou uma gelatina, mas ficar surpresa, assim, ficar sem palavras, não é muito comigo, não. Cara, eu sempre termino aqui com 2 perguntas, tá? A primeira pergunta, ela tem a ver com a segunda, mas eu já conto o contexto. A primeira pergunta não precisa dizer a pessoa, tá? Só precisa dizer sim ou não. Você indicaria alguém pra ser matriculado por mim, olha? Ser entrevistado por mim? Eu indicaria várias pessoas. Aqui do Rio de Janeiro eu tenho poucos contatos. Não tem problema. Por quê? Porque eu só queria saber a velocidade da tua resposta. Eu não queria saber qual era a tua resposta, de fato, quem era a pessoa. Eu queria saber... Eu até busquei uma pessoa aqui na mente, já que você vai adorar ele. Porque a velocidade da tua resposta me dá o teu grau de satisfação comigo, Heitor, como comunicador. Legal, tá? legal. Foi rápido. Exato. Se foi rápido, bom. tem gente que fica enrolando, não foi muito legal, não. Cara, a gente tem a felicidade aqui, a gente já gravou mais de 100 episódios de podcast. Não só Tudão, né? Tem Tudão, tem podcast para militares, tem outros podcasts de outros. Fala Matriculador, que vai ter daqui a pouco. Vai entrar daqui a pouco. Então, assim, eu tenho maior honra, cara, de falar. Só teve um episódio ruim. Maneiro. Um ruim. Tipo assim, cara, esse Ele episódio... vai falar, é o de hoje. Não, tá maluco. Não. Mas teve um episódio que foi ruim, tipo assim, lá no outro estúdio a gente tinha relógio, né? E aí eu olhei pro relógio e tinham passado 17 minutos. Caraca, no começo. E aqui, na minha pauta mental aqui, tem vários pontos faltando no teu episódio e eu só tenho mais 9 minutos pra terminar. Mas a gente faz uma versão 2, pô. Óbvio. Parte 2, parte 3, parte 1000. Demorou. Então, assim, é muito, muito orgulho, cara, que a gente tem de fazer isso aqui. A última pergunta, né? Ela tem um pouco a ver com a primeira, que é... Eu acho que você gostou, devido à velocidade que você me deu o seu sim. Sim. Né? Foi divertido, foi legal aqui, foi uma troca boa. Eu acabo fazendo consultoria pra Sofia, né? Consultoria educacional pra Sofia, quando vem um educador aqui, então pra mim foi ótimo. Ganhei um livro autografado, né? Então é sempre tudo muito maravilhoso. Vai milhões daqui a alguns anos. Só que feedback positivo não me leva pra frente. O que me leva pra frente é feedback negativo. Então, cara, com todo... Eu sei que são educadores que estão nos vendo, mas bota pra fuder comigo e me fala... Sem tomar um vinho? E me fala o que eu posso melhorar. Eu, Heitor, como comunicador, ou H2i como estúdio, ou... Eu não sei, o que eu posso melhorar? Alguma coisa, cara. Alguma coisa que você identificou de... não gostei muito disso. Seria melhor se fosse... Já tem a resposta. Fala. Mais tempo. Mais tempo. Vamos expandir H2i
pra ter mais salas e você conseguir fazer esse podcast simultâneo. Mas e aí, como é que você tem mais leitores? Ué, Entendeu? mas O aí problema tem o é o Igor, Heitor, meu pô. xará, tem a Yara. A gente bota a Karen pra ser host também, ela odeia, mas a Então gente tá, bota a então ó. Aí, produção, ó, vamos fazer o treinamento de host de podcast. É isso aí. Aí, É. ó, tem o nicho. Host de podcast. Aí vai eu, você, Karen e Arinha, o Igor. Se já tem 5 hosts possíveis. Tá Pô. vendo? Então eu acho que o problema tá resolvido. Agora só falta comprar Mas- 3 câmeras de. Mas sério, cara, não tem. Não tem assim, tipo assim, melhora isso. Eu acho que seria só questão do tempo mesmo. E o tempo, o tempo é ilimitado, mas nós, seres humanos, limitamos o tempo, né? Então, a gente tem uma determinada limitação ali. Aí acaba que a gente não consegue fazer tudo aquilo que a gente gostaria. Mas se não fosse o tempo, a recepção foi boa. Super atencioso pra eu encontrar aqui, porque eu já tinha vindo aqui, né? Já. Aí eu ligando pra você, falando, caraca, eu não tô achando o prédio. É o o subsolo, bloco, pô. Tá no Subsolo. subsolo? Não, já subi. Então, pô, atenção 100%. O atendimento de vocês, já fizeram 75 orçamentos lá que eu tô pedindo do meu evento. Então, tirando a parte do podcast, eu não tenho o que reclamar, entende? Então, tá tudo 100%. Produção, é isso? Ficamos por aqui, então. Igor, obrigado, irmão. Eu que agradeço o convite, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E com certeza nós trocaremos aí e eu vou chamar você lá no Fala Matriculador. Show de bola. O que é essa tesoura na sua lapela? Ah, tá. Isso aqui é do alfaiate. Não é nada de matriculador, não. Ah, tá. Mas a gente vai fazer o pin do matriculador, dos nossos alunos, vai ter um pinzinho. Porque você viu como é que chama a atenção? Isso daqui faz parte da comunicação não verbal. Não verbal. Faz parte da justamente. comunicação inconsciente. A gente pode até falar sobre comunicação em outro capítulo. Que a gente pode falar sobre vários níveis de comunicação e por aí vai. A gente pode fazer um capítulo só de venda. Um só de venda, um só de comunicação, um só de tudo. Né? Um só de dress code. As pessoas não, né? Maneiro. Infelizmente, as pessoas não estão ligadas muito nisso. Mas é isso. Importa, Muito né? bom. Galera, coloca aqui no comentário o que vocês querem. É isso. Qual o assunto que vocês Qual o querem. assunto que vocês querem? Deixa nos comentários aí. Eu quero ver um episódio de vocês, 2 aí, falando sobre blá blá blá. É isso aí, E aí a gente vai fazer pra vocês. Se não tiver a pessoa, a gente arruma, né? A gente arruma. Cara, a gente arrumou outro dia um médico pra falar pros alunos sobre saúde visual, né? Porque os editais pedem certos níveis de acurácia visual, digamos legal. assim. E a gente arrumou um médico pra falar sobre isso. A gente Então, quem tem contato, filho, tem poder. Não tem jeito, não. Em breve, eu sou danado pra isso. A gente vai conseguir botar um astronauta no podcast do Pro Militares. Eu quero estar aqui. Um astronauta, irmão. Irmão, eu quero estar aqui só ali na janelinha ali, só olhando assim, ó. Eu vou assistir, com certeza. Esquece. Com Não certeza. tem data, porque o cara é senador da República, né? O cara vai. Mas Deve estar na lua Ainda agora. não vai tem demorar pra data. chegar. Vai demorar, mas assim, mas vai chegar. É isso, pessoal. Fico por aqui, até mais. Valeu. Valeu.